Oi, turma, boa tarde. Como é que passaram a semana? Nós aqui, mais uma vez juntos, para uma aula de arte, Tempo de Fazer, Gerando Mostrar, para a segunda série do ensino médio. Eu sou a Fernanda Borges, professora de arte, e eu vou estar mediando a aula de vocês. E a nossa professora vai ser a Márcia Janine. Boa tarde, professora, boa aula. Boa tarde, Fernanda. Obrigada. Boa tarde, alunos. Então, vamos à nossa aula de hoje. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje é operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou de processos colaborativos. Ou seja, né, a habilidade é aquilo que nós gostaríamos, né, ou acreditamos que vocês já tenham aí capacidade de realizar, ao menos parcialmente, após assistir a esta aula. Ok? Vamos lá. Objetos de conhecimento. Nós vamos trabalhar hoje com dois objetos diferentes. A dança e suas modalidades e o festival e o salão como modo de mostrar a produção. Na aula anterior, nós vimos o desenho de animação, o storyboard, o folioscópio ou flipbook, o fenacistiscópio ou fantoscope, o taumatrópio ou taumatrope e mostras e salões como meios de divulgação. Então, vamos agora para a nossa primeira interação do chat de hoje. Vocês gostam de dançar? Quais modalidades de dança vocês conhecem? Em um minutinho a gente volta. Escreve para a gente aqui. Uau, pessoal, super dançante, professora. Nessa aula tem de tudo aqui. Estou me divertindo. Vamos lá. A Vitória falou que dança desde os 8 anos, faz jazz e contemporâneo. A Pro Carla. Obrigada, Pro, pela participação. Freestyle. Bacana, Pro. Também gosto. Vitória, Zumba. Nossa, a gente tem muita coisa. É uma turma muito, muito dançante. Tef, gosto de break. Walter, de valsa. A Bruna, balé. O Leonardo comentou que tem vergonha, professora. O Gustavo, forró. E tem muita interação, turma. Tem de tudo aqui. Ok, gente, olha só. Muito legal, né, saber aí que vocês já têm todo um contato com a dança, né? Muitas pessoas já dançam. Obrigada, professora, pela participação. Freestyle realmente é um estilo muito legal aí dentro das street dance, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, desses estilos, tá? E o Leonardo, né, Leonardo, que tem vergonha de dançar, o negócio é não ligar, né, muito, né, para o julgamento dos outros, né? Você tem que fazer aquilo que você sente à vontade. Cada um dança do seu jeitinho, né, como sabe, como consegue, tá bom? A dica é esta. Vamos lá. Vamos conhecer agora alguns conceitos da dança, tá? As modalidades de dança. Uma das mais antigas formas de expressão humana surge ainda no período dos primeiros hominídeos com a finalidade de comunicar ideias e sentimentos, uma vez que os seres humanos ainda não dominavam a fala e tampouco haviam criado um sistema de escrita. Com o surgimento das primeiras sociedades primitivas, a dança desenvolve caráter religioso, sendo utilizada em rituais que buscavam explicar os fenômenos naturais por meio da alegria
por meio da alegoria aí de deuses e seres elementais, servindo como portal, canal de ligação entre os seres humanos e as divindades. Ou seja, né, gente, no início, né, a gente sabe que os seres humanos, né, os primeiros hominídeos, os homens das cavernas, eles não dominavam ainda a fala, a escrita, etc. Então, como que eles faziam para se comunicar? Até em movimentos simples do dia a dia, através do gestual, né? A mímica, o gesto. E, a partir disso aí, começou a surgir, né, a dança. A dança, inicialmente, né, ela tem esse caráter religioso, ou seja, ela é utilizada em cultos religiosos, justamente porque o ser humano ele sempre teve uma necessidade muito grande de explicar fenômenos da natureza. E qual era a forma de explicar esses fenômenos, né? Ninguém sabia da onde tinha vindo, por exemplo, a erupção do vulcão, né? O vulcão entrou em atividade. Um maremoto, um tremor de terra. Ninguém sabia como que isso acontecia. Então, os homens começaram a criar divindades, né, deuses, e acreditavam que essas intempéries da natureza eram a ira dos deuses. E para aplacar essa ira dos deuses, então, nos rituais religiosos se realizavam, então, né, algumas danças ali, tá bom? Então, inicialmente, a dança ela surge com um caráter religioso. Tá? E só na Idade Média, entre os séculos XII e XIII, é que a dança assume aí uma nova função, a função de entretenimento, de confraternização por meio das danças pastoris, que celebravam as colheitas, as mudanças de estação do ano e os solstícios, né? Então, gente, dentro da cultura, especialmente a cultura celta, né, na Idade Média, então era muito comum no solstício, que é justamente aquela passagem, né, que nós temos, né, as mudanças de estação do ano, né? E a questão aí das colheitas, tá? Então, nas festas pastoris, né, onde o pessoal celebrava a colheita farta do ano, também apareciam danças. E aí você vê que a dança que antes tinha um caráter extremamente religioso, apenas em cultos religiosos, ela passa então a ter essa finalidade aí de entretenimento entre os povos, né? De celebração mesmo, tá? A partir aí do século XII e XIII, tá bom? Então, gente, vamos entrar aqui nos conceitos de dança, tá? Quais são as modalidades aí da dança, né? Nós temos algumas modalidades aí bem diferentes, como essas que vocês citaram aqui. Então, a dança corresponde à ação humana de expressar ideias e sentimentos por meio de movimentos corporais harmônicos, atuando em determinado tempo e espaço. A dança ela pode ser coreografada, apresentando uma sequência de movimentos atrelada ao tema abordado, ou ela pode ser livre, adotando os gestos improvisados, tá? Então, gente, tudo que vocês citaram aqui, né, são estilos, né, ou modalidade de dança, ela pega, né, alguns estilos. Vamos supor, a valsa, né, ela já faz parte aí da modalidade, quando a gente fala de valsa, modalidade de dança de salão. Aí você tem outros estilos de dança dentro dessa modalidade. Se você fala de break, por exemplo, né, e do freestyle, como a professora citou, você já está entrando nas modalidades das street dance, que já é outra modalidade. Então, você tem estilos, né, que são pequenos gêneros aí, dentro de cada modalidade maior, que engloba vários tipos de dança, tá certo? Então, a dança ela pode ser coreografada, né, como a gente viu, onde você tem uma sequência de gestos, né, criadas geralmente por um coreógrafo, que você deve seguir aquela sequência, né, lógica, tá? De acordo aí com o tema que vai ser abordado, com a música que foi escolhida, enfim. Ou você pode fazer como no freestyle, né, que a professora citou, livre, né? Fazer movimentos mais livres aí, mais soltos, né? De acordo com a sua criatividade, tá ok? Então, nós temos aí a modalidade de dança erudita, tá? Que nós temos aí, né, imagens do balé, no caso, né? Nós temos aí, né, o balé clássico, né? O balé romântico, né? Que a gente usa esses figurinos assim um pouquinho mais elaborados, que seria a primeira imagem que vocês estão vendo no canto da tela, tá? Que aí você tem figurinos, né, um pouco maiores, mais elaborados, tá? E você tem, claro, né, o balé clássico convencional, né, que onde nós temos aí os tutus curtinhos, tá bom? Que é a segunda imagem, tá? Nós temos as danças populares, né, que também, né, se confundem um pouco com as danças folclóricas, né? No caso, aí a gente está vendo quadrilha de festa junina, né? Está vendo ali o Bumba Meu Boi, né? No caso ali o maracatu, né? No caso ali, tá? A primeira imagem é o maracatu e a segunda é a quadrilha junina. Nós temos aí as danças rítmicas, tá?
que é justamente aquelas danças que fazem parte do universo da ginástica rítmica, né? Você tem aqueles movimentos justamente rítmico, por quê? Porque eles são ritmados de acordo com a música que está sendo tocada, né? E com o tema que foi escolhido para fazer essa evolução. Então, geralmente se usam fitas, né? Como vocês estão vendo ali, ó, tá? E aí você tem tanto os gestos coreografados da dança, como também a questão dos saltos acrobáticos e a questão, né, das acrobacias de solo mesmo, tá? Sendo até uma modalidade olímpica, inclusive, tá? E nós temos aí as danças de salão, né? Aí vocês estão vendo o tango, né? Como ali o professor Walter, né? O Walter, no caso, citou a valsa, tá? Então, Walter citou a valsa e ali a gente está vendo a dança de salão na segunda imagem. As duas fazem parte da modalidade de danças de salão, certo? Nós temos as danças tradicionais, tá? Que são aquelas danças, né, gente, que sempre existiram desde os primórdios, né? E vão sendo transmitidas de geração em geração, tá? Aí você tem danças tradicionais de cada país, né? Por exemplo, na Rússia você tem as danças russas, né? Na região do Oriente Médio você tem lá a dança do ventre, que também é uma dança tradicional, né? Na região do Oriente Médio, ali, Arábia, né? E toda aquela região ali, tá? E você tem também as danças regionais, ou seja, né, que são danças típicas de determinadas localidades dentro de um país. Por exemplo, né, se você vai lá no Nordeste, por exemplo, uma dança regional lá é o forró. O forró é extremamente comum, né, no Nordeste brasileiro. E aí, claro, né, se disseminou pelo país todo, mas é uma dança regional, ou seja, né, é uma dança típica da região Nordeste do Brasil. Dança coreografada e de improviso. A dança, durante a sua trajetória evolutiva, ela apresentou fases de total improviso nas suas origens, ou a partir de determinado ponto, onde ocorre o desenvolvimento da técnica em seu registro, tornando-a perene, começando a observar o surgimento dos primeiros esquemas coreográficos, tá? Então, gente, no início, como eu expliquei para vocês, a dança ela era totalmente, né, livre. Os pais iam passando, né, de geração em geração, os filhos aprendiam através dessa oralidade, né, as instruções da oralidade, e pela observação mesmo das danças, né? E somente, né, aí a partir, né, já do século passado, né, com os estudos do Rudolf Laban, é que se começa a se ter uma preocupação com o registro coreográfico, tá? Através da chamada labanotação, que foi um dos primeiros, né, esquemas aí coreográficos que a gente tem notícia, tá? Certo? Então, um dos pioneiros aí, né, no desenvolvimento desse sistema de notação em dança foi o coreógrafo Rudolf Laban, que, a partir de seus revolucionários estudos dos movimentos do corpo, criou a chamada labanotação, um dos mais utilizados estilos para o registro de coreografias, ou partituras da dança, ainda hoje utilizados. Dança coreografada e de improviso, né? Vamos continuar aí com esse conceito. Nas coreografias, gente, os dançarinos seguem um esquema de padronização dos movimentos do corpo, de forma que seus gestos e sua expressividade física estarão a serviço das ideias de um coreógrafo, que moldará o corpo de seus dançarinos em evoluções sequenciais, procurando limpeza de gestos, sincronicidade e harmonia entre os integrantes do corpo de baile, tá? Então, gente, a coreografia, né, ela é muito importante para o dançarino. Por quê? Dentro dessa questão do esquema coreográfico, né, o coreógrafo, durante os ensaios, ele vai observar justamente, né, a questão das evoluções das sequências de movimentos e também a limpeza dos gestos, né? Então, há coisas, por exemplo, que são movimentos que a gente fala que são movimentos sujos, né? Vamos supor, se você está dançando balé, por exemplo, né, o seu pé, por exemplo, ele não pode ficar, quando você faz a evolução aérea, nessa posição aqui, ó, tá? Eu sei que vocês não estão conseguindo ver meu pé. Mas ele não pode ficar, por exemplo, na posição prancheada, porque isso é uma sujeira de movimento. Então, sempre você tem que colocar o pé em ponta. Mesma coisa para os gestos da mão. Nunca vou ficar essa mão solta aqui no balé, né? Essa mão boba aqui. Não, é sempre, né, o gesto reto. É isso aqui. Tá? Ou seja, a questão da limpeza. Para quê? Para que o gesto fique harmonioso e fique bonito para quem está assistindo. Tá certo? Outra coisa importante, a sincronicidade e harmonia entre os integrantes do corpo de baile. Lembra que a gente já citou em alguns momentos lá atrás a questão da quinesfera? Tá? Você tem, né, uma redoma aqui à sua volta, né, totalmente transparente. Os seus movimentos e as possibilidades dele devem estar sempre dentro dessa esfera. Tanto, né, na questão da lateralidade, quanto na dimensão, né, de altura, largura, enfim. Para cada direção de movimento que eu tenho que ter uma extensão e saber até onde o meu corpo pode ir dentro dessa quinesfera sem invadir o espaço do outro. Tá?
Vamos supor, eu tenho um corpo de baile enorme, estou lá com 30 dançarinos no palco. Se as pessoas, né, os dançarinos ali, não observarem, né, não tiver essa dimensão de espacialidade entre si e o corpo do outro, o que vai acontecer? Um vai trombar no outro, né? Acidentes sérios podem acontecer, o colega não está esperando e, de repente, o outro vem, né, derruba ele, empurra. Então, tudo isso é observado justamente pelo coreógrafo nesse momento aí de ensaios, né, e de montagem da coreografia, tá bom? De forma que fique o mais bonito possível, mais harmonioso para que a gente assista, tá? As danças de improviso, gente, na maioria, elas têm um caráter popular, como as street dance, que a gente citou antes, né? Então, os dançarinos realizam evoluções livres acerca de qualquer tema, utilizando apenas a criatividade e o condicionamento físico para a execução das sequências de gestos e movimentos. Nessa modalidade de dança, também é comum se empregarem movimentos e gestos de variados estilos, tá? Então, as street dance, quando a gente fala de condicionamento físico, gente, é muito importante nas street dance. Por quê? São danças, por serem danças de rua e danças mais acrobáticas, a gente chama de dança de impacto, tá? Então, o impacto dos pés no chão, impacto de braço, o tônus físico, né? A força que é exigida é muito maior do que de uma dança mais fluida, por exemplo, como o forró, que apesar de rápido é uma dança mais fluida. As pessoas deslizam pelo salão, elas não entram em atrito com esse chão, elas deslizam por ele, tá? Então, toda dança de atrito mais forte, o que tem que acontecer? Um condicionamento físico muito grande. Então, sempre uma preparação física, aquecimento, alongamento, para condicionar essa musculatura. E quanto mais você treinar nos ensaios, né, mais você vai ampliando essa propriedade de movimentos que você vai tendo. Então, quanto mais eu treino, por exemplo, hoje, um exemplo hipotético, né? O meu braço, vamos supor que hoje o meu braço ele só vai até aqui. Conforme eu vou treinando, vou condicionando o meu corpo, ele vai criando essa memória corporal. O que vai acontecer? Amanhã meu braço já vai subir até aqui. E assim vai, né? Isso criando assim um exemplo hipotético para vocês entenderem como que funciona essa questão do condicionamento físico. Quando a gente fica muito tempo sem dançar também, acontece isso, a musculatura ela vai enrijecendo de novo. Então, muitos movimentos que você fazia, sei lá, 1 ano atrás, se você ficar 1 ano sem dançar, você já vai ter uma dificuldade muito maior para conseguir atingir a propriedade daquele movimento e a agilidade para ele. Certo? Mais uma interaçãozinha agora pelo chat, gente. Vocês já ouviram falar, ou conhecem, né, algum filme que fale sobre dança? Ou que tenha cenas de pessoas praticando dança? Já participaram de algum festival de dança na escola de vocês? Assistindo ou dançando? Contem para a gente a experiência, em 1 minutinho a gente volta. Nossa, turma. A turma assiste filme também aqui, viu? Lembraram de uns filmes aqui excelentes. Ó, a Beatriz lembrou do La La Land, ganhador de um monte de Oscar, muito bom. O Juan, Footloose, é do meu tempo. O Juan assisti tanto esse filme. O Jefferson lembrou do Glee, legal.
Muitos falaram do Flashdance e Ela Dança, Eu Danço. E aí, vocês estão colocando o nome de um filme aqui que eu vou assistir, turma. Dançarina Imperfeita. Eu não tinha ouvido falar e graças a vocês, vários alunos colocaram. Vou começar, vou procurar para assistir. Ó, o Leandro falou Dançando na Chuva, um clássico. William, Flashdance. Gabriel e muitos outros, tá? Falaram Se Ela Dança, Eu Danço. É um dos mais populares aqui no chat. O Paulo, High School Music. A Ana, que falou do Dançarina Imperfeito, mas muitas falaram do Dançarina Imperfeito. Eu não conhecia. Vou assistir, professora. Eu também não conheço esse filme, né? Um dos últimos que eu assisti, que eu adorei, foi o Cisne Negro, né? Que conta a história da bailarina, né? Com aquele drama psicológico todo, adorei aquele filme. Mas a Dançarina Imperfeita, eu também fiquei curiosa agora de assistir, né? Vamos dar continuidade aqui, gente? Olha só. A dança no cinema. Desde o surgimento do cinema, observamos em várias películas a fusão entre a linguagem cinematográfica e a dança. Seja apenas em pequenas cenas para criar ambientação diferente no enredo, conferindo-lhe maior plasticidade e movimento, seja relatando a história de instituições dedicadas ao ensino e à difusão da dança ou a biografia de famosos dançarinos e coreógrafos, tá? Então, gente, né, a dança e o cinema sempre andaram aí, né, bem juntinhos, né? Desde o comecinho lá, nós sempre vimos aí vários musicais, né? Como vocês citaram, ó, Gene Kelly Dançando na Chuva, né? Um filme com Gene Kelly, ele é, né, um grande clássico do cinema, né? Um filme da década de 30, tá? Então, sempre a gente teve essa fusão entre a linguagem da dança dentro do cinema, porque ela funciona muito bem no cinema, né, professora? Né? Os musicais são lindos. Professora, só esqueci de falar aqui, o pessoal respondeu a outra pergunta. Muita gente disse que participou de danças, mas que morreu de vergonha, teve coisa que não deu certo, mas no fim deu certo. E é assim mesmo, né, professora? Olha, gente, ainda mais quando a gente está na escola, né? Porque, assim, na escola a gente sempre faz esses festivais, por mais que a gente organize tudo direitinho, com antecedência, e toda a escola se envolva no projeto, sempre acontece alguma coisa de errada, porque é uma coisa meio improvisada, né? A gente fica com aquela vergonha, justamente, né? Acha que os colegas vão rir, tudo. Então, né? O negócio é não ligar, gente, é continuar dançando. É o que eu falo, né? A dança é como a vida. Você erra, mas você conserta o passo e segue, né? Vamos lá, continuando. Então, gente, seja em obras ficcionais ou baseando-se em fatos reais, o cinema, pelo amplo alcance que ele tem, ajudou a difundir e divulgar a linguagem da dança, nos incentivando, por meio de seus cativantes enredos, a praticar essa modalidade artística que oferece inúmeros benefícios, tanto à saúde física, por meio do condicionamento do corpo, quanto à saúde mental. Então, gente, né, mens sana in corpore sano. A dança, ela ajuda sim, e muito, a gente a descontrair, a soltar emoções que estão ali represadas, né, que podem gerar aí grandes problemas, né, psicológicos, gerar problemas físicos também, tá? Então, sempre o dançar, né, desde que seja uma coisa que você goste, que você esteja à vontade, não importa qual estilo seja, sempre é muito bom, tanto para a sua mente quanto para a saúde física, né, através dos condicionamentos aí do corpo, tá? Então, a gente vai ver agora o festival e o salão como um modo de mostrar essa produção, tá? Os festivais de dança, como o que vocês participaram na escola de vocês, surgem como importantes momentos para que os dançarinos tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho, interagir com outros dançarinos e coreógrafos de outras companhias, né, nas mais variadas vertentes possíveis, e ainda obter a validação de sua técnica pela crítica especializada e por grandes nomes da dança, concorrendo também a importantes prêmios ou indicações para patrocínio, quando o festival ou mostra apresenta essa opção. Então, gente, né, salões de dança, festivais de dança, né, que a gente vê, festivais universitários, né, festivais de dança, né, profissional, sempre são importantes. Porque, às vezes, além dessa questão da premiação em dinheiro, né, que ajuda muito os dançarinos, aquela companhia, né? Às vezes a companhia está passando por alguma dificuldade financeira e aquela injeção ali, né, de capital vai ajudar a resolver uma boa parte dos problemas ali. Não é somente isso, tá, gente? É a questão de poder mostrar o trabalho, de poder confraternizar com outros colegas de outras companhias, né? É um momento em que todo mundo aprende. E, além disso, nós, né, a pessoa que vai lá apenas para observar, para assistir, sempre acontece ter palestra, workshop, né? Então você tem a oportunidade de, além de observar, de assistir
ao trabalho dessas companhias, poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, né? Conversar com grandes coreógrafos, né? Fazer até uns workshopzinhos e aprender um pouquinho mais, você também. Enfim, é um momento de grande troca, de celebração da dança. Ok? Então, vamos continuando aqui. Olha só. Esses eventos, né, como eu citei antes, são importantes espaços de troca de vivências. Além de cursos, palestras e workshops de caráter formativo, contribuem no desenvolvimento e no aperfeiçoamento profissional, né, dos participantes, por meio da reflexão sobre suas práticas e da inserção do conhecimento de novas técnicas e formas de idealizar e realizar a dança. Tá? Então, gente, por isso que é de extrema importância que a gente consiga, né, tá sempre participando desses momentos aí de mostras e festivais, até para que a gente consiga ver também quais são as novas tendências na dança, tanto em questão de novas coreografias que estão surgindo, novos estilos de dança, novos movimentos, né, de acordo com as músicas mais modernas, como também em questão até de materiais mesmo, né? Nós temos expositores que colocam lá figurinos novos, né, novas formas de figurino, tecidos especiais, sapatilhas diferentes, né, e outros adereços que a gente usa. Então, é sempre bom estar antenado aí nas últimas tendências, nas últimas novidades, tá bom? Olha só. Então, agora, vamos para um primeiro desafio nessa nossa aula. Vamos tentar planejar uma mostra de filmes de dança. Vamos fomentar o acesso ao mundo da dança, né? E a gente vai, então, para isso, fazer o esboço do planejamento aí de uma mostra de filmes de dança virtual. Vocês vão escolher em quais mídias sociais, em quais plataformas ou aplicativos você vai querer utilizar. Então, você pode pensar lá, eu quero fazer no meu YouTube, no meu canal do YouTube, eu quero fazer através do Facebook, eu quero fazer através do WhatsApp, enfim. Você vai escolher que plataforma que você vai utilizar. Vocês vão selecionar quais filmes vocês vão querer utilizar para fazer parte dessa mostra. E vocês vão ter que pensar também como vocês vão fazer a divulgação. Façam um cronograma com data e horário. Pesquisem a sinopse dos filmes antes, né? Até para dar uma informaçãozinha lá, né? Para quem vai assistir a mostra de vocês. Porque a gente fica mais curioso quando a gente vê a sinopse, eu quero ver esse filme agora porque esse me chama mais atenção, mas esse aqui eu também quero ver. Aí você até cria uma espécie de ordem, né, na sua cabeça de qual filme você quer assistir primeiro, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Lembre-se, gente, esse esboço que vocês vão fazer, essa atividade, tá? Ela é um recorte do caderno do aluno e do professor, tá certo? E todas as atividades que a gente propõe aqui, os desafios, né, eles são apenas sugestões. Tanto o professor de vocês da escola pode estar utilizando os desafios que a gente propõe aqui para vocês, ou, né, ele pode também estar criando os seus próprios desafios, suas atividades, enfim. Tá? O professor sempre vai ter autonomia sobre essa questão aí dos desafios, tá bom? Olha só, continuando aqui. Tá? Então, só para vocês terem assim, uma ideia, a gente sugeriu aqui alguns filmes que vocês podem usar nessa mostra. Tá? Então, a gente utilizou aqui Ginger e Fred, né? Que é um filme muito bacana, um filme italiano, que conta, né, narra a história dessa dupla de dançarinos americanos que ficou famosa, né, que o cinema, né, existiu dança no cinema antes e após Ginger Rogers e o Fred Astaire. Tá? Então, gente, essa dupla foi muito importante dentro da história do cinema, e por isso que a gente cita aqui, né, a biografia, a história dos dois. Tá? É um filme muito bonito, muito interessante. Tá? Um outro filme também, o Billy Elliot, né? Este filme é aquele filme que narra a história de um garoto, né? Um garoto na Londres aí da década de 60, né? Um garoto de um bairro humilde de Londres que sonhava em dançar. E ele vai, né, treinando, vai desenvolvendo cada vez mais essa habilidade de dança, até que no final ele se torna um grande dançarino, né? E viaja pelo mundo todo com uma companhia de balé clássico, tá? Bodas de Sangue também é um filme interessantíssimo, o filme de Carlos Saura, né, que mostra muito bem o universo do flamenco, né, os bastidores do universo do flamenco. O Dança Comigo, né, que acredito que vocês devam conhecer, que é um filme mais moderno, né, fala um pouquinho de vários estilos de dança mais atuais, né, danças mais contemporâneas, digamos assim. Né? As street dance também aparecem muito nesse filme. Ela Dança Eu Danço, que vocês citaram bastante aí. Fale com Ela, é um outro filme bem bacana, que é de Almodóvar, também narra um pouco, né, as danças típicas tradicionais da Espanha. Momento de Decisão e Vem Dançar. Então, são esses aí, né, algumas sugestões. Claro que vocês podem escolher outros filmes, tá? São apenas sugestões.
Então, vamos fazer mais uma interaçãozinha pelo chat. Se vocês fossem realizar uma intervenção artística utilizando a linguagem da dança, qual tema vocês escolheriam? Em qual estilo de dança? Contem pra gente aqui em um minutinho. A gente volta já. Bom, bastante interação, muitas ideias excelentes aqui. Vamos lá, o professor Antônio, obrigada, professor contemporâneo. O Fábio, rap. A Elô, pop, porque ela acha que dá para fazer bastante coreografia. O Bino, interação física com o rap. O Eliseu, clássica, porque ele tem paixão por essa dança. E o Kashmir Bachata. Olha só, né? Bachata é um estilo, né? Aí de música latina, né? E é bem tradicional, tá? Inclusive. Bem interessante, gente. Adorei todas as interações de vocês. Então, vamos agora para o nosso segundo desafio da aula de hoje. Vamos ver uma ação expressiva em dança. Como que a gente vai fazer isso? Escolher uma coreografia que apareça em um dos filmes propostos para a mostra. Então, vocês escolheram lá uma lista de filmes, aí vocês vão pegar a coreografia de um deles e realizar uma intervenção em dança. Vocês vão reproduzir a coreografia, né? Improvisando com materiais que vocês possuírem em casa, cenários, figurinos, tornando mais alegre e divertida a dança de vocês. Vocês vão filmar a ação com a câmera do celular de vocês, salvar em uma pasta no computador, tá? E quando do retorno aí às aulas presenciais, vocês irão então apresentar para o professor de vocês, né? Aí esta atividade que vocês realizaram, tá bom? É mais uma forma dele avaliar o que vocês aprenderam aqui, né? A prática de vocês durante esse tempo de pandemia, tá certo? E o último desafio da aula de hoje é o que a gente aprendeu, né? Em todos os temas que a gente trabalhou hoje. Vocês vão registrar no caderno de vocês as considerações que vocês fizeram sobre os temas que a gente abordou nessa aula e sobre a realização do seu próprio projeto de intervenção artística, tá? Lembra, então, né? Vocês vão esboçar lá o projetinho de como fazer aquela amostra virtual, né? Utilizando os filmes, tá bom? Então, vocês vão descrever como foi para vocês a experiência de deixarem de ser meros espectadores, né, de uma intervenção artística, passando a se tornarem executores dessa intervenção e assumindo o papel de artistas propositores aí, tá bom? Olha só. Então, gente, vamos para a nossa revisãozinha.
E nessa aula, o que a gente aprendeu, né? Falamos um pouquinho sobre a dança e as modalidades de dança, o festival e o salão como modo de mostrar a produção, o conceito de corpo espetacular, o corpo como suporte físico na dança, a dança no cinema e as intervenções artísticas em dança. Gente, olha só, né? Citando aí a questão do conceito de corpo espetacular, né? O que seria, né, o corpo espetacular? O corpo espetacular é justamente quando você condiciona. Lembra que eu falei lá atrás de condicionamento físico, que é importante para as ações de dança? Através desse condicionamento, através do treino, você vai descobrir, analisando a anatomia do seu próprio corpo, quais são as possibilidades de movimento do seu corpo. Ou seja, o que te limita? Tá? Até onde o seu movimento pode chegar? Até onde você pode expandir esse movimento? Aí você vai conseguir fazer movimentos mais limpos, com mais tônus, com mais vigor e com mais propriedade. Então, sempre, antes de fazer qualquer tipo de movimento de dança, além do aquecimento, do alongamento, existem uma série de exercícios, né? Geralmente, quem estuda em academias de dança, ou os professores de vocês aí que estão trabalhando com dança nas escolas, já devem ter ensinado aí alguns, né, exercíciozinhos que vocês podem estar fazendo justamente para ajudar a esse condicionamento físico, a criar esse tônus muscular e essa memória corporal. Tá? Essa memória corporal, gente, ela é extremamente importante. Tá? Justamente através da memória corporal é que você vai ampliando cada vez mais as possibilidades de gestos. Né? Você vai criando um repertório físico para a dança. Tá? Por isso que é tão importante essa questão do condicionamento. E é tudo isso, né, esse conjunto de exercícios, de atividades, essa dedicação que você passa a assumir com o seu próprio corpo, inclusive em questão de alimentação, né, etc. É tudo isso que faz com que o seu corpo se torne um corpo espetacular, realizando a dança espetacular, ou seja, aquela dança que a gente fala que ela é praticamente perfeita. Quando a gente fala, cita, né, o balé clássico, por exemplo, a gente sabe que são necessários anos, né? Uma vida inteira de treinos, né? E uma constante dedicação ao seu corpo e a essa questão aí do dançar, do estar sempre em movimento, tá certo? Ok? Então, gente, eu vou perguntar aqui para vocês, né? Mais uma interaçãozinha pelo chat rapidinho. Pensem agora um estilo de dança que vocês já ouviram falar e que vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre ele. Em um minutinho a gente volta. Bastante interação, turma. Vamos lá. O José falou hip hop, a Edileia salsa, o Rian tango, Laís forró e a Fernanda frevo, entre outros aqui. Olha só, gente, o José, né, queria aprender um pouco mais sobre o hip hop, né? O hip hop é um estilo de dança que faz parte das street dance, ok? A Edileia, a salsa, né, é uma dança latina, tá certo? O Rian falou um pouquinho sobre o tango, né? O tango é uma dança de origem argentina, né? Ela é marcada pela sensualidade, o gesto, né, os gestos largos, bonitos, elegantes, né? E o forró e frevo são típicos aqui do Nordeste brasileiro, tá bom? São danças populares, tá? Gente, olha só. Então, agora nós vamos, né, finalizando a nossa aula, e eu gostaria de pedir para vocês, né, vai aparecer aí o QR Code, tá? Onde vocês vão poder fazer a avaliação da nossa aula de hoje, tá? Tanto o QR Code ou também, né, vocês podem estar
entrando aí através desse link que está do lado aí do QR Code, tá bom? Aí vocês podem dizer, né, o que vocês acharam da aula, sugerir coisas a mais, né? Enfim, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Fê, pela participação. Obrigada, professora. E a gente volta na próxima aula. Tchau, gente. A gente se vê.